Opa, opa, olha, a gente volta. E aí? Pegaram mais ou menos a ideia? Mais ou menos? Professor, vamos lá. Se eu não quiser fazer pelo binômio de Newton, eu posso? Pode. Não sei, dependendo do expoente lá, já vou logo te adiantando. Você viu lá o desenvolvimento do expoente 5? Você viu o tamanho da conta? Você já imaginou se eu peço para você fazer um com desenvolvimento 6? Porque quando está elevado a 2, eu vou ter 3 termos. Quando está elevado a 3, o expoente, eu vou ter 4 termos. Sempre um termo a mais no meu desenvolvimento. Quando eu tenho elevado a 4, você vai ter 5 termos. Quando eu tenho elevado a 5, que foi o último exemplo que a gente propôs agora aqui, eu vou ter 6 termos no meu desenvolvimento, fora os chuveirinhos, as distributivas. Então, eu vou fazer aquele mesmo desenvolvimento, só que agora se utilizando do binômio de Newton. E esse binômio de Newton é que vai ser um facilitador na hora de eu calcular. Você recorda lá do coeficiente binomial, que era lá nk, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial? E daqueles resultados que são fixos, quando a gente tem denominador zero, quando o numerador é igual ao denominador e quando o meu denominador é 1. Você lembra quais eram os resultados que davam? Pronto, eu vou precisar daquilo ali também para a gente ser mais prático. Vamos ver como é que eu posso estar usando o meu desenvolvimento binomial para fazer aquela potência sem a necessidade da distributiva. Vem cá comigo que a gente vai entender agora. Tá aqui, professor. Eu posso fazer esse desenvolvimento binomial pela, professor, distributiva, ou seja, eu posso pegar esse cara aqui e posso fazer a conta na garra, na coragem, na força do querer, professor, porque aí tem que ter muito querer. É conta, professor. Se eu for fazer mesmo, teria que ser x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Vou só começar, só para tu ter uma ideia. Vezes x mais y, já cansei só de falar. 1, 2, 3, 4. Ainda tem um, professor. Vezes x mais y. Ufa, professor. Aí você ia ter que fazer esses dois aqui primeiro, professor, que ia dar. Se você fizer a distributiva, esses dois aí, professor, é quadrado da soma de dois termos. Ia ser quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que você ia ter que multiplicar com esses dois, que ia ser de novo quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o x mais y que sobrou aqui. Aí você ia ter que fazer esse fez esse, esse fez esse, esse fez esse. E, professor, acabou? Não. Esse fez esse fez esse fez esse. Aí depois, cara, professor, dá não. E esse aí tá elevado a 5. Esse aí tá elevado a 5. Não vou fazer desse jeito, não. Eu vou aprender, professor, a fazer esse desenvolvimento binomial pelo teorema de Newton, professor. O teorema de Newton diz basicamente que a gente vai precisar daqueles coeficientes binomiais. Então, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. Aqui é 5, tá, gente? Não é 5? Professor, então eu já posso botar que aqui vai ter o 5, 0, que é o meu ponto de partida, tá bom? Vezes. Aí você vai pegar o primeiro termo aqui, que é x, e você vai elevar ao 5, que é o numerador. Aí você vai pegar aqui, ó, vezes o segundo termo, que é o y, elevado ao denominador. Vê se você entendeu o meu ponto de partida. Você entendeu o que foi que eu fiz? O x mais y elevado a 5, eu comecei lá. O ponto de partida vai ser igual. Você entendeu? Gabriel, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins. Vocês entenderam? Agora eu vou continuar. 5, 0 mais. Aí eu vou fazer agora o 5, 1. Tudo bem? O 5 sobre 1. Aí como é que vai ficar as minhas letrinhas lá? Vezes. Aí você vai ter o x. Quem vai ser o expoente do x agora aqui? Você olha lá para o anterior. Não era 5? Se você tirar uma unidade do 5, aqui vai ficar, professor, 4. E essa uma unidade você joga para o y.
Entendeu? Vê se você entendeu. Tinha 5 0 antes. No 5 0, aqui, ó. Vou pegar aqui o marca-texto. Tô olhando para cá, que era 5 e aqui era 0, professor. Aí você tira uma unidade do expoente 5 e acrescenta no expoente do y, que era 0. Então ficou 4, 1. Tá, vamos ver se vocês entendem no próximo. Vou continuar. Mais... Aí vamos lá. Tem o 5 sobre 2 vezes. Aí você vai ter o x e o y. Como é que vai ficar os expoentes? Lá não era 4, 1. Olha para o anterior. É só tu olhar para o anterior. Não era 4 e 1. Se você pegar daquele 4 lá, professor... Se você tirar uma unidade do 4, vai ficar 3. E o que é que tu vai fazer com essa uma unidade? Tu vai acrescentar no y. O y não era 1? Se você tirou 1 do 4 e jogou para cá, que já vai ficar 2. 3, 2. Entendeu? Tira do x e coloca no y. Tira do x e coloca do y. Você vai fazer isso até você encerrar o teu desenvolvimento. Aí vai ter, professor, mais 5 sobre 3 vezes. Aí vai ter o x e o y de novo. Professor, o x agora vai ficar 2 e o y vai receber uma unidade, vai ficar 3. Aí você vai continuar. Mais. Aí tem ali foi o 5, 3. 5, 4. Vezes x vezes y. Como é que vai ficar os expoentes aqui? Professor, o x lá estava 2, né? O último que a gente pegou aqui, ó, era 2 e 3, não é? O anterior. Então, se era 2, vai ficar 1. E o 3 vai passar a ser 4. Ou seja, a unidade que você tira do expoente de x, você acrescenta no y. Está faltando só um coeficiente binomial. Mais 5 sobre 5 vezes x vezes y. Como é que vai ficar os expoentes? É só olhar para o anterior, gente. Aqui era 1 e aqui era 4. Esse 1, se eu tirar 1, vai ficar 0, professor. E o 4 recebendo 1 vai ficar 5. Pronto, gente. Acabei. Acabei o desenvolvimento binomial. Agora a gente vai fazer o cálculo de cada um desses termos. Como assim, professor? Vai ficar, professor, 5, 0, x5, y0, que aí eu já vou resolvendo as minhas potências, sendo que já dá para a gente fazer algumas continhas aqui. Tipo, professor, eu posso dizer que essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, vai ser 5, 0, vezes... Quanto é que dá o resultado aqui, professor? X elevado a 5 continua sendo x elevado a 5. Y elevado a 0 é 1, professor. Então, vai ficar vezes 1. Mais 5 sobre 1 vezes. Aqui agora, professor. Vai dar quanto aqui, ó? Eu vou repetir. Vai ficar x elevado a 4y. Mais, só ajeitar esse x elevado a 4, ficou feio. Só estou repetindo, tá bom? O desenvolvimento. Mais 5, 2, vezes x elevado, estou aqui agora, ó. X elevado a 3, y2, mais 5, 3, x elevado a 2, y elevado a 3, mais 5, 4, x, y, 4, mais 5, 5, vezes
x elevado a 0 vai dar 1 vezes y elevado a 5. Cara, vamos entender. Você está vendo esses parênteses que tem 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3? São os meus coeficientes binomiais. Sendo que alguns deles já dá para você calcular de cabeça. Tipo, dá de eu calcular, professor, de cabeça, esses aqui, ó. Quando embaixo é 0, professor, o resultado dá quanto? Que eu expliquei para vocês. Quanto é que dá o resultado daquele 5, 0 lá? Quando aqui embaixo dá 1, professor, quanto é que dá o resultado disso aqui, professor? Lembrou? Professor, quando os dois são iguais, professor, quanto é que dá o resultado disso aqui? Eu fiz agora há pouco para vocês, não fiz não? Quando era o meu K era 0, quando o meu K era 1, professor, e quando o N e o K eram iguais. Eu já vou até adiantar uma consequênciazinha já do triângulo de Pascal, que é quando a diferença entre o N e o K for 1, professor, mas a gente vai fazer o desenvolvimento. Então vamos lá, professor, fazer o desenvolvimento. Aqui nessa expressão, ficou, professor, 5, 0 vezes... Ficou x elevado a 5 vezes 1, que vai ficar só o x elevado a 5, mais o 5, 1, x4y, mais o 5, 2, x3y2, só estou repetindo, tá bom? Faz devagarzinho mesmo, para você não confundir. Aí tem o 5, 3, x2y3, mais o 5, 4, xy4, tá lá, e o 5, 5, aí era 1 vezes y elevado a 5, fica só y. Tá, professor, e agora? Vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Quando embaixo é 0, professor. Quanto que vai dar isso aqui? Professor, quando embaixo é 0, o resultado é sempre 1. É sempre 1. Então vai ficar 1 vezes x elevado a 5. Mais. Quanto é que dá o resultado disso aqui, professor? Professor, quando embaixo é 1, o resultado dá o de cima. Fica 5 vezes x elevado a 4y. Mais. Quando embaixo é 2, professor, tem alguma regra? Não. Aí você teria que fazer o desenvolvimento desse coeficiente binomial. Você pegaria uma folhinha de rascunho, ia calcular aquele 5, 2, igual como foi no exemplo, que a gente calculou que deu 35 e 55, me parece, que nós treinamos agora há pouco. Então, professor, isso aqui seria 5 fatorial sobre 2 fatorial e subtrai agora 5 menos 2. Professor, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para me cancelar com o outro lá. O 2 fatorial, professor, é 2 vezes 1 vezes o 3 fatorial, que eu vou cortar aqui, professor. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Professor, isso aqui, ó, acabei de calcular aqui com vocês separadinho, vai dar 10 x3y2 mais. Aí tem esse 5, 3 aqui, professor. Quanto é que vai dar o 5, 3? Professor, o 5, 3 tem que calcular igualzinho que o senhor fez agora há pouco aqui, ó. Quanto é que vai dar o 5, 3? Vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Prof, dá o mesmo resultado, professor. Dá o mesmo resultado. Se eu fizer o resultado, se eu fizer o desenvolvimento aqui, vai dar 10. Vai dar 10. Depois é que a gente apresenta algumas propriedades para vocês, que vocês iam estar percebendo
que quando ali embaixo forem consecutivos, 2 e 3, o resultado dá o mesmo. Professor, aqui também vai dar, ó, 10 x2y3 mais o 5, 4. Esse aqui foi o que eu estava falando para vocês, o bizuzinho, tá bom? Se a diferença, isso aqui se você quiser memorizar, senão você vai ter que fazer a conta. Se a diferença entre o numerador e o denominador do meu coeficiente binomial for 1, tipo, aqui, professor, aqui em cima é 5, né? E aqui embaixo é 4. A diferença entre eles é 1. Toda vez que eu for calcular um coeficiente binomial, onde a diferença entre eles dá 1, o resultado é o cara de cima, professor. O resultado vai dar 5, professor. O resultado vai dar 5. Então, vai ficar 5, x, y, 4. E esse aqui eu tinha aprendido, professor. Quando os dois são iguais, o resultado dá sempre 1. Então, vai ficar 1 vezes y elevado a 5. Tá aqui, professor, fizemos. Vai ficar o quê? O desenvolvimento. Vai ficar 1 vezes x elevado a 5, dá x elevado a 5, mais 5x4y, mais 10x3y2, mais 10x2y3, mais 5xy4, 1 vezes y5 vai dar y elevado. Tá aí o mesmo desenvolvimento. Eu acho, não sei o que é que vocês acharam, tá bom? Mas eu acho que não que ele ficou tão menor, mas que se você for fazer pelo produto notável, pelo aquele mundo distributivo, eu não sei nem que horas que você termina. Essa daqui com uma folha, 2 folhas na realidade, uma para você fazer o desenvolvimento e a outra só para você calcular esses coeficientes binomiais na tua folhinha de rascunho separado, eu acho que aqui vai te dar bem menos, mas bem menos trabalho. Entendeu mais ou menos? Prof, me dar mais exemplos. Atividade proposta onde vocês, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, tá bom? Gabriel, os meninos e as meninas que estão conectados, vocês vão fazer comigo. Eu vou fazer a letra A ali para vocês, vocês vão tentar fazer a letra B e a letra C, ou melhor, eu vou fazer a letra A e a letra B. Aí vocês fazem a letra C. Pode ser? Então, até menor lá, os expoentes. Professor, se eu tenho ali x mais a elevado a 6. Significa dizer que se o cara aqui é elevado a 6, professor, na hora que eu fizer o desenvolvimento, no meu desenvolvimento eu vou ter 7 termos. Esse aqui é elevado a 3. Quando eu desenvolver, eu vou ter 4 termos, professor. Esse aqui, professor, é elevado a 4, então eu vou ter 5 termos no meu desenvolvimento. A quantidade de termos no meu desenvolvimento é sempre uma unidade maior do que o meu expoente. Então, vamos lá, professor. Está aqui. Eu quero x mais a elevado a 6. Cara, não sei não. Se aquele x mais y elevado a 5 deu trabalho, tu imagina com expoente 6. Cara, aí é que vai dar trabalho mesmo. Então, mas espera aí, professor. Vamos lá. Meu expoente é 6. Como é que a gente faz o desenvolvimento disso aqui? Se eu começo colocando 6, 0, aqui, vezes. Aí você pega o cara que está aqui, que é x, eleva ao numerador, que é 6, vezes, você pega o cara que está aqui, que é A, eleva ao denominador, que é 0. Você entendeu? O ponto de partida. 6, 0. Aí pega x, que é o primeiro termo lá. Se fosse menos x, você colocava o menos x dentro do parêntese, tá bom? Se ele, ao invés de ser mais a, fosse menos a, você botava o menos a dentro de um parêntese e elevava o expoente. Aí aqui a gente vai fazer, deixa eu só colar um pouquinho aqui esse a elevado a 0 para caber, professor. Você vai fazer mais, aí vai ter aqui, ó, o 6, 1. Vezes. Aí você vai ter o A, que o A agora já vai ser elevado a 5, vezes, desculpa, o A não, o X, perdão.
x elevado a 5 vezes o a elevado a 1. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi ali. Por que que ficou x elevado a 5? Por que que ficou a elevado a 1? Por quê? Olha só, gente, tem várias formas para a gente fazer isso aí. Você pode simplesmente tirar, uma das formas que eu falo é a seguinte, no desenvolvimento, tira do primeiro e acrescenta no segundo. Não era 6, 0? Então, se eu tirar do 6 e jogar no 0, fica 5, 1. Entendeu? Ou eu entendo, professor, que o expoente do primeiro termo é sempre a diferença entre o numerador e o denominador. É sempre a diferença. Se não tinha 6, 0, 6 menos 0 dá 6. 6 menos 1 dá 5. E o expoente do segundo termo é sempre o denominador. É sempre o denominador. Eu quero que você entenda que esse cara aqui, ó, você tem NK, não é assim? Esse cara, esse expoente que está aqui é sempre o N menos o K, gente. E esse expoente que está aqui é sempre o meu K, do termo que eu estou analisando. Então, professor, o senhor vai ter... Continuar, você fez aí o 6, 1. Aí você vai fazer agora aqui o 6, 2, professor. Vezes, aí vai ter o x. O x já vai estar elevando a quanto? Professor, é só subtrair o 6 do 2. Ou se eu olhar para o termo anterior, professor, não era 5? Vai ficar 4. O outro não era 1? O outro aqui, professor, vai ficar 2. Porque eu tirei dos 5 e joguei no 1. Aí vou continuar. Mais 6, 3. Aí vai ficar vezes x. Professor, olhando para o anterior, não era 4? Aí vai ficar x3, y3. Mais. Aí eu vou ter aqui o 6, 4, professor. Vai ficar x2, y4. Mais 6, 5. Quase que não vai caber. Eu vou ter que botar embaixo, finalzinho. Aí vai ficar x, y5, professor. X elevado a 1. Na realidade. Aí tá faltando só o 6, 6, professor. Mais, vou botar até aqui no finalzinho. 6, 6. Aí vai ficar x elevado a 0, y elevado a 6. Tá aí, professor, eu fiz o desenvolvimento. Agora a gente vai ter que ir resolvendo cada um dos termos desse desenvolvimento. Tipo, eu já posso dizer para você, vou mudar aqui a cor da caneta, que isso aqui, professor, dá 1. 6, 0, esse coeficiente binomial dá 1, porque embaixo é 0. Lembra lá? A gente apresentou três definições onde o resultado do desenvolvimento do coeficiente binomial é fixo. Entendeu? Então, 6, 0, professor, ali ia ficar 1 vezes x, deixa eu botar só um pouquinho mais para cima. Vai ficar 1 vezes x elevado a 5 vezes a elevado a 0. Mais. Quanto é que vai dar esse aqui agora? Professor, embaixo quando é 1, o senhor falou para mim que quando embaixo é 1, é o de cima, né? É o de cima. Dá 6. Não é isso? Então vai ficar 6 vezes x elevado a 5 vezes a elevado a 1. Mais. Agora que eu quero esse 6, 2, professor. Quanto é que vai dar esse 6, 2 aqui? Tenho que fazer a conta, professor. 6, 2. Vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial. Subtrai 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Vou fazer o desenvolvimento do 6 até chegar no 4. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Cancela esse com esse. 6 vezes 5 dá 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, aqui já vai dar, professor, 15. Aí, repete lá, x, 4
A elevado a 2 mais. Professor, agora o senhor tem um 6,3 lá. O 6,3, professor, vai dar quanto? Vai ser 6 fatorial. Tem que calcular, né, professor? Vamos lá calcular, então. Agora é 6,3, professor. Vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. Aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Corta esse com esse. 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo é 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica esse com esse. Dá 2. Simplifica esse com esse. Dá 2. 5 vezes 2. Aqui vai dar 10, professor. Esse aqui, que eu acabei de calcular, vai dar 10 x3 y. Opa, eu estou botando x e y, gente. Mil desculpas, né? X e y é x e a. x3, eu botei y lá sem querer, vou já corrigir. A elevado a 2. É o hábito de fazer com x e y. A. Pronto. E os termos aqui é x e a. Se fosse x e y, eu ia fazer com x e y. Mil perdões. Deu certo? Vamos ver aqui. Prof. E aí? E aí? Você fez com x e y. É o hábito da gente estar fazendo todo tempo com x e y, mas tem que pegar os termos do binômio em questão. Professor, agora o senhor tem que fazer aqui o 6,4, ó. Finalizei o 6,3 aqui, ó, que deu 10. Agora tenho que fazer aqui o 6,4. Quanto é que vai dar o 6,4, professor? Deixa eu apagar de novo aqui. Aí, esses coeficientes binomiais, você vai fazendo como se fosse numa folha de rascunho. Como se fossem os teus cálculos de somar, de subtrair. Normal, você faz o cálculo separadinho e vai só substituindo. Eu estou calculando agora esse cara aqui, ó. Eu já calculei, esse aqui deu 1, ó, esse aqui deu 1, esse aqui deu 6, esse aqui deu 15, esse aqui, professor, deu 10. É como se você fosse calculando cada um desses coeficientes binomiais separadinho. Aí, entendeu? Então, vou calcular agora o 6,4, professor, que vai ser 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial. Você vai ver que o 6,4 vai dar o mesmo resultado do 6,2. Mas vamos lá. Vai dar 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 2. Corta, corta. 6 vezes 5 dá 30. Professor, dá 15 de novo, ó. Então, esse aqui vai ficar mais 15 x2 elevado a 4, ó. Esse aqui deu 15 também. Entendeu? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima esse outro aqui, para não atrapalhar aqui o meu desenvolvimento. Só estou botando um pouco mais para cima, tá bom, gente? Ficou 6, 6, aí tem mais lá, só estou botando de novo aqui. Ficou 6. 6, 6. Aí ficou x elevado a 0. Y elevado a 6. Prontinho. Só agora a gente vai calcular esse aqui, né? 6,5. Esse aqui eu passei uma dica para vocês agora há pouco, gente. Eu disse que quando a diferença entre o numerador e o denominador, professor, fosse 1, que lá você tem 6 e 5, não é? 6 menos 5 dá 1. O resultado é o cara de cima. Quando a diferença entre eles dá 1, o resultado dá o de cima. Então, vai ficar mais
6 vai ficar x elevado a 1, que é x, a elevado a 5. Mas está faltando só esse aqui agora. Ó. Esse aqui deu 6, professor. Esse aqui deu 6, professor. Vou ajeitar essa setinha aqui. Esse aqui deu 6. E esse último aqui, professor, são iguais, né? Resultado dá 1, professor. Vai ficar 1, x elevado a 0, y elevado a 6. Ufa. Gente, se você achou que esse desenvolvimento aí deu trabalho, você não queira fazer uma expressão dessa pela distributiva, não. Não queira, não. Demora um pouquinho, mas com paciência dá. O assunto, ele é um pouquinho extenso mesmo. Agora, se você for analisar o procedimento anterior com esse que a gente está fazendo, gente, esse aqui ele é bem mais prático. Embora ainda tenha conta, lógico, eu não estou dizendo que não tenha conta. Mas se você for tentar fazer x mais 6 vezes 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 x mais 6, caraca, gente, só de distributiva aí você vai ter uma conta do tamanho do mundo. Fora que após realizar todas as distributivas, você ainda tem que ter o trabalho de reduzir os termos semelhantes. Aqui, do jeito que ele já está desenvolvido, professor, quanto é que vai dar? Isso aqui, 1 vezes x elevado a 5 vezes a elevado a 0. A elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai dar só x elevado a 5. Mais, esse outro aqui vai ficar 6x elevado a 5 vezes a, mais 15x elevado a 4, a elevado a 2, mais 10x elevado a 3, a elevado a 2, mais 15x2, a elevado a 4, mais 6x a elevado a 5, mais 1 vezes x elevado a 0, mais y elevado a 6, só vai dar o y elevado a 6. Gente, está aí feito o nosso desenvolvimento binomial para x mais a elevado a 6. Professor, numa prova ele pode pedir para mim fazer tipo x mais y elevado a 10? Não, gente, ele não vai pedir para vocês fazerem com expoentes muito grandes, não. Pode ter certeza. Esse aqui eu já achei muito grande. O que ele pode pedir? Ele pode pedir para você encontrar qual é o coeficiente do terceiro termo, qual é o grau do quinto termo, do monômio que representa o quinto termo, qual é a soma dos coeficientes do desenvolvimento binomial. E isso a gente vai recorrer a outras fórmulas que vão ser apresentadas no decorrer da apresentação do nosso conteúdo. Então, professor, eu acho que já dá para fazer esse aqui. Essa aqui vai ser mais fácil, professor. O expoente é quanto? Ó, expoente é 3, professor. Ah, esse aqui tá de boa, ó. Expoente é 3, professor. Então, eu vou calcular 4 coeficientes binomiais na realidade. Eu vou calcular o 3,0, o 3,1, o 3,2 e o 3,3. Professor, como é que ia ficar esse aqui? Se você lembrar do produto notável, porque esse aqui, professor, é esse produto notável aqui, ó. A mais B ao cubo. Esse aqui eu conseguia fazer, professor. Era o cubo do primeiro, mais 3 vezes. No caso, ali é menos, né? Então, deixa eu trocar aqui. Seria o cubo da diferença de dois termos. A menos B. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, eu poderia me utilizar desse desenvolvimento aqui, fazer cubo do primeiro, aqui, ó, é o A, aqui é como se fosse o teu B, ó, aqui é o A, aqui é o B, tá bom? Então, ia ser o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes
o primeiro vezes o quadrado do segundo menos o cubo do segundo termo. Professor, e aí? O que é que eu faço? Resolve suas potências. Aqui seria um dos caminhos. Quando é até elevado a 3, eu posso fazer pelo produto notável, que é aquele que nós visualizamos no 8º ano do ensino fundamental. Aqui, professor, vai dar 8x elevado a 3, menos 3 vezes 8x2 vezes 3, mais 3 vezes 2x vezes 9, menos 27. Continuando a resolução, 8x3, 3 vezes 8 dá 24, 24 vezes 3 dá 72, não é? Menos 72x2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 3, é isso mesmo, 72x ao quadrado. Multiplicando a outra aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Vai ficar mais 54x menos 27. Isso se eu lembrar desse produto notável aqui, ó. E se eu não lembrar daquele produto notável para aplicar direto, eu teria que recorrer à distributiva. Ia ser 2x menos 3, que multiplica 2x menos 3, que multiplica 2x menos 3. Aí você teria que fazer um montão de distributiva. Ou eu posso recorrer ao binômio de Newton. Eu tenho aqui, professor, 2x menos 3 ao cubo. Pelo binômio de Newton, eu posso dizer que isso aqui é 3,0 vezes. Aí quem são os meus termos aqui? Professor, se eu tenho 2x e o senhor tem o 3. Como é que vai ficar os expoentes aqui? Professor, aqui é 3 e aqui é 0. Aí eu vou fazer mais. Eu vou ter aqui o 3, 1. Aí eu vou ter o 2x e eu vou ter o 3. Como é que vai ficar os expoentes? Aqui é 2, aqui é 1. Tira do 3 e acrescenta no segundo lá. Mais. Eu vou ter o 3, 2, vezes o 2x, vezes o 3. Vai ficar 1 e 2, os nossos expoentes. E o último vai ficar 3, 3, que é o último coeficiente binomial, vezes 2x vezes 3. Como é que vai ficar os expoentes? Aqui 0 e aqui 3. Não sei vocês, mas acompanha comigo que nesse caso aí vai ser super rápido o desenvolvimento binomial. Por quê, professor? Eu já sei quanto que vale isso de cabeça. Eu já sei quanto que vale isso de cabeça. Eu já sei quanto que vale isso de cabeça porque a diferença entre numerador e denominador é 1. Eu já sei quanto que isso vale de cabeça. Então, aqui o desenvolvimento binomial me ajudava muito, professor. Quanto é que dá 3, 0? Professor, isso aqui vai dar 1 vezes aquela potência 2x ao cubo, dá 8x3, vezes 3 elevado a 0 dá 1. Mais 3, 1, professor, quando o denominador dá 1, o resultado é o numerador lá, vai dar 3 vezes. Resolvendo a potência 2x ao quadrado, vai dar 4x2, vezes 3 elevado a 1, que dá 3. Mais, quando a diferença, professor, entre o numerador e o denominador é uma unidade, dá o de cima, professor. Também vai dar 3. Vezes 2x elevado a 1, continua sendo 2x, 3 elevado a 2 é 9. Professor, mais, quando o numerador e denominador são iguais, você tem 3, 3, o resultado dá 1. Vezes 2x elevado a 0, que dá 1, vezes 3 elevado a 3, que dá 27. Eu estou fazendo o mesmo desenvolvimento binomial aí, professor, só que utilizando a fórmula do Newton. Aqui, professor, vai dar 8x3 mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3. 12 vezes 3, professor, dá exatamente 36.
Não, mas aqui deu 72. Deixa eu ver onde foi que foi. Ah, já sei. Foi eu. Eu que errei aqui, gente. Ninguém viu, né? Eu posso fazer errado aqui assim, que é para depois para testar, para ver se vocês estão prestando atenção. Aqui, ó, deixa eu voltar lá, professor. Aqui vai dar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3 dá 36. Ainda bem que eu fiz os dois processos. 36x2. Você percebeu que aqui no binômio de Newton não está errado. Mesmo resultado não, Gabriel. Ó, 36 lá está 72. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9. E aí? Duas coisas. Eu mesmo que esqueci uma delas. Ninguém percebeu. Ninguém. O que foi que eu esqueci? Não. Ó. Vamos lá. Vamos consertar o primeiro aqui. Primeiro, aqui, ó. Vou pegar aqui o marca-texto. Aqui, ó. 2 elevado a 2. Eu botei quanto? 8. Professor, 2 elevado a 2 é 4. Então, aqui seria 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3. Agora ficou certo, professor. Pronto? Opa, voltou. E aqui, Gabriel, alguém pode me dizer o que está errado, o que eu esqueci aqui? Deixa eu até apagar, que senão o pessoal vai perceber. O que foi esquecido aqui? O desenvolvimento está errado? Não. Não é que o desenvolvimento está errado. O desenvolvimento ele não está errado. O desenvolvimento está certo. Só que tem que se ter um cuidado com um detalhe aí. Os sinais. O meu primeiro termo ali é 2x positivo. O segundo termo é menos 3. Então, quando eu for colocar aqui, ó, eu não vou colocar 3. Eu vou ter que colocar menos 3, gente. Aqui vai ficar menos 3 elevado a 0. Aqui vai ficar menos 3 elevado a 1. Aqui vai ficar menos 3 elevado a 2 e vai ficar menos 3 elevado a 3. Isso vai fazer toda uma diferença, professor. Só ajeitar aqui ele bonitinho, para não ficar bem apertado. Vai ficar menos 3 elevado a 0, menos 3 elevado a 1, menos 3 elevado a 2 e menos 3 elevado a 3. O que isso vai interferir? No resultado dele quando você for calcular as potências. Tipo, quando eu fizer menos 3 elevado a 0, continua dando 1. De boa, aqui tudo bem. Quando eu fizer menos 3 elevado a 1, aqui vai dar menos 3. Então, já vai mudar o sinal da minha expressão. Quando eu colocar menos 3 elevado a 2, continua dando 9 positivo. Agora, menos 3 elevado a 3 vai dar exatamente menos 27. Tem interferência? Tem, gente, porque vai mudar o sinal da expressão. Então, aqui vai ficar 8x3 mais 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes menos 3 dá menos 36x. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 9 mais 54x. E o último lá, mais 1 vezes 1 vezes menos 27, vai dar menos 27. Agora as duas ficaram idênticas. Então, independente do processo que eu utilize, o resultado
é para dar sempre o mesmo. Vamos para a letra C? Eu vou deixar montada e vocês fazem o desenvolvimento para mim, tá bom? Aqui eu quero 2x mais y elevado a 4. Quem é o primeiro termo, professor? O primeiro termo aqui, ó, é o 2x. Aqui não tem menos. O segundo termo é y, que já está elevado a 2. Então, se a gente fosse fazer a continha aqui, elevado a 4, né, professor? O senhor ia ter. Opa, voltei. E aí? Tava ajeitando aqui as pílulas. Gabriel, diz uma coisa para mim. Como é que vai ficar os expoentes? Eu não coloquei os expoentes ali não, cara. Faltou os expoentes aqui, ó. Tem que colocar os expoentes aqui, ó. Quem que vão ser os expoentes aqui, ó? Quem que vai ficar o expoente daqui e quem que vai ser o expoente daqui? Tem que colocar ainda, que é o nosso ponto de partida. É o nosso ponto de partida. Deixa eu ver lá, o que foi que você colocou? Ficou 2x elevado a 5? Não. O primeiro expoente... E outra coisa, ó, tem que botar o 2x dentro do parênteses. O primeiro termo é o 2x, tá bom? Então, esse primeiro expoente aqui, ó, é o expoente que a gente tem mesmo, Gabriel. Aqui vai ser elevado a 4 e esse aqui é elevado a 0, ó. Entendeu? Você tem que botar o 2x todo elevado a 4. O 2x, porque aquele 4, ele vai ser expoente tanto do 2 quanto do x. Então, ia dar 16, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ia dar 16x elevado a 4. Entendeu? Então, o termo lá é só, se o termo for só uma letrinha, tu não precisa do parêntese, não. Agora, se tiver coeficiente letra, coloca o parêntese. Aí, na hora que a gente for continuar, vai ficar mais, aí vai ter aqui o 4, 1. Aí, de novo, eu vou colocar o 2x dentro do parêntese. E o y2, ele também vai dentro do parêntese, porque ele já tem um expoente. Aquele 2zinho do y é porque já estava nele, eu não vou mexer. Como é que vai ficar o expoente agora, professor? Nessa outra situação. Lá não era 4, 0? É só ir diminuindo. Aqui vai ficar 3, que lá era 4. E o outro não era 0? Aí fica 1, professor. Porque o que você tirar do 4, você acrescentou no 0. Aí agora eu vou continuar. Vai ter mais 4, 2 agora. Desculpa, não foi 4, 1. Mais 4, 2. Vezes, vou botar o 2x, vezes o y2. Como é que vão ficar os expoentes agora? Professor, não era 3, 1? Aí vai ficar 2, 2, professor.
Aí vai fazendo devagarzinho. Isso. Aí vai fazendo devagarzinho. Tá faltando aqui ainda mais o 4, 3, vezes 2x vezes y ao 4. Opa, o y, o 2 dentro do parêntese. Professor, os expoentes agora vai ficar. O anterior era 2, 2. Então vai ficar 1. E aqui vai ficar 3. Tá faltando só o 4, 4. Vou botar aqui embaixo ele. Mais 4, 4, não é? Aí vai ser 2x. Como é que vai ficar o expoente do último? Professor, era 1, vai virar 0. E o outro vai virar 4. Botei até com a cor um pouco diferenciada aí para a gente estar fazendo. Agora a gente vai resolver cada um daqueles coeficientes binomiais. Tipo, eu vou resolver esse coeficiente binomial aqui, que eu já sei que dá, professor, quando embaixo é 0, que a gente explicou para você, o resultado dá quanto? Quando embaixo é 0. Professor, quando embaixo é 0, o resultado dá 1. Professor, então vai ficar 1 vezes, quanto é que vai dar essa potência? 16x elevado a 4. Quanto é que vai dar essa potência? Professor, ela está elevada a 0. Elevada a 0, o resultado dá 1. Mais. Quanto é que dá esse coeficiente binomial aqui? Professor, quando embaixo é 1, o resultado é o de cima. Vai dar 4 vezes. O resultado dessa potência aqui vai ser 8 vezes x elevado a 3. Vai dar 8x3, professor. 8x3. O resultado dessa potência vai dar y elevado a 2. Mais essa aqui, 4,2. Quanto é que vai dar o 4,2? Ah, professor, o 4,2 não tem propriedade, não tem regra, não. Então tem que fazer aquela continha. 4,2 vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2. Cancela esse aqui com esse aqui. 4 vezes 3 dá 12. 2 fatorial é 2 mesmo, porque é 2 vezes 1. Professor, dá 6. Então, aqui vai dar 6 vezes essa potência aqui, que dá 4x ao quadrado, vezes essa potência que vai dar y elevado a 4. Porque faz potência de potência. Professor, aí tem agora esse 4,3, esse aqui tem o bizu. A diferença, professor, entre eles é de uma unidade. 4 menos 3 dá 1. Então, dá o de cima, vai dar 4. Vai dar 4 vezes essa potência que dá 2x. Essa potência aqui vai dar y elevado a 6, porque fica a potência de potência. Isso. E está faltando a última aqui, professor. 4, 4 dá 1. Isso aqui dá 1, porque é uma potência elevada a 0. E esse aqui, 2 vezes 4, vai dar y elevado a 8. Agora é só resolver, professor. Resolver esse termo, um termo, 2 termos, 3, 4, aqui é vezes. 5 termos. Encontrar a resposta final. 1 vezes 16x4 vezes 1 vai dar exatamente 16x elevado a 4. 4 vezes 8, 32. Vai dar 32. Esse aqui deu 16x4. 4 vezes 8, 32. 32x3y2. 32x3y2. Mais esse aqui, 6 vezes 4, 24. Vai dar 24x2y4. Mais esse aqui, 4 vezes 2 dá 8, 8xy6. Mais o último lá, 1 vezes 1 vezes y elevado a 8, só vai dar o y elevado a 8. Está aqui
gente, o último desenvolvimento binomial que nós realizamos. Vocês entenderam mais ou menos? Não estou dizendo que é pequena as contas, mas se você realizar o desenvolvimento binomial, dá bem menos conta. Prof, olha só, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Dá de eu começar. Meu pontapé inicial a partir da outra aula vai ser bem aqui nessa parte. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, quando eu tiver expoentes muito grandes, ele não vai pedir para você fazer esse desenvolvimento, que foi o que nós fizemos. Você viu que eu coloquei um desenvolvimento com expoente 6, tá bom? Posso até pedir, mas, cara, nunca vi assim, de a pessoa pedir só se for no livro mesmo teu, a título de treino, para ver se tu gosta mesmo de fazer conta. Mas numa avaliação externa, ele não pergunta para você fazer, calcula uma potência de expoente 6, 7, 8, 9, 10. Não. O que ele pode pedir quando eu tiver expoentes muito grandes? Ele pode pedir para você achar um termo específico. Tipo, olha, eu quero saber quem é o termo que está o quarto termo, o quinto termo, o sexto termo do teu desenvolvimento. Ou ele pode pedir, eu quero saber só quem é o coeficiente daquele termo, ou seja, qual é aquele número que está na frente das letras. Como ele pode pedir a soma de todos os coeficientes. Então, professor, quem vai me ajudar a encontrar um termo específico, tá bom, da minha sequência, também vai ser uma relação. Desde que eu entenda em que posição ocupa cada termo. Como assim, professor? O primeiro termo ocupa a posição 0 mais 1. Como assim, professor? Seria o primeiro termo, professor, seria o meu expoente 0, não é isso? Se for expoente 4, né? 4, 0. Então, a posição 0 mais 1, professor, é porque você vai ter que fazer aquele desenvolvimentozinho lá, ó. T1, que é o primeiro termo, é o T0 mais 1, que é igual a N0 x NY0. Lembra lá que é o meu expoente e o 0, que é o meu ponto de partida. Se eu perguntasse o segundo termo, professor, o segundo termo ocupa a posição 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, professor, o segundo termo. Ou seja, T de 1 mais 1 seria N1, xn menos 1, y elevado a 1. Mas isso aí tudo eu vou fazer devagarzinho. Eu estou analisando só o termo em separado, para mim não ter que fazer toda a conta. Isso ele pode pedir. Tipo, se eu perguntasse para ti, cara, eu tenho x mais y elevado a 10. Eu quero calcular o 10º termo, professor. Quem que seria o 10º termo, professor? O primeiro termo é 0 mais 1. O segundo termo é 1 mais 1. Professor, o 10º termo seria o quê, professor? 10 mais 1. Entendeu? O 10º termo seria 10 mais 1. Ele ia ocupar a posição 11. O terceiro termo, professor? Desculpa, o 10º termo seria 9 mais 1. Mil perdões. 9 mais 1 tem que dar 10. O terceiro termo, 2 mais 1. Entendeu? O 10º termo seria 9 mais 1. Ah, professor, então peraí. Dá para calcular cada termo em separado usando cada uma dessas relações? Dá sim, gente. Mas não te preocupa não. Como a gente está quase finalizando a aula, a gente vai deixar para conversar devagarzinho. Vou voltar nesse mesmo slide com vocês na nossa próxima aula para a gente entender como é que funciona o termo geral do binômio de Newton. Para que serve esse termo geral? De novo, para que eu não tenha a necessidade de desenvolver toda a expressão para achar um único termo, para achar o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto termo. Fechou? Meus queridos, a gente vai agradecendo a participação, a presença. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, professora Josélia acompanhando a aula. Meu bom dia, Gabriel. Quem está conectado, Cláudio, o pessoal ficou caladinho. Foi muito expoente, muita letra, né? Mas meu bom dia para você. Fica com Deus amanhã. Bom feriado, descanso, não é isso? Lá, dia dos finados, né? Lá fazer a visita, né? Aos nossos entes queridos. Meus queridos, que já se foram, na realidade. Eu desejo a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.